Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar sobre A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, uma edição bastante especial que eu tenho aqui, primeira edição da publicação, 1982. Foi o terceiro livro do meu projeto de Ler Mais Mulheres. Os outros dois eu vou gravar sábado que vem, falar sobre Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e 40 Dias, da Maria Valéria Rezende. E eu reservei hoje para falar desse livro, publiquei na terça-feira uma resenha sobre, mas eu não me senti totalmente satisfeito, porque eu acho que é um livro muito bom, muito grande, e ele precisava, na minha mente, de algo mais. E esse algo mais é esse vídeo de hoje. Então, falar um pouquinho. A Casa dos Espíritos é um livro que tem muito do realismo mágico, é um livro que o primeiro capítulo ele vai sendo descrito de uma maneira muito incrível, muito envolvente, é um capítulo um pouco longo até, e aquela que parecia ser a protagonista ganha uma magnitude no primeiro capítulo e depois as coisas vão se delineando. Não vou contar para não dar spoilers, porque eu acho que esse é um livro que os spoilers quebram um pouco as surpresas, né? E a Isabel Allende vai costurando uma história que durante os capítulos ela vai jogando alguns spoilers para te prender. Então é o tio que tentou sobrevoar as Cordilheiras dos Andes e o sobrinho dele, anos depois, vai conseguir. Aí você já fica se perguntando quando isso vai acontecer. Isso acontece bem lá na frente, e ela vai gerando esses pequenos spoilers, né? Tem muita referência, dá para ver muita referência do Garcia Marques, principalmente Cenas de Solidão. Dá para ver algumas referências do Vargas Llosa, principalmente em A Cidade dos Cachorros, que vai descrevendo ali de uma maneira muito fantástica a realidade desse país que no livro da Isabel Allende ela não diz em nenhum momento que é o Chile, mas obviamente nós sabemos que é o Chile. E o mais interessante de tudo isso é que o contexto político, social, as injustiças, as desigualdades, o conservadorismo social, a família tradicional, de lá é a mesma daqui, é a mesma da Argentina, é a mesma do Uruguai, principalmente antes dos golpes de estados de direita, né, financiados pelos Estados Unidos para frear uma suposta onda comunista no nosso continente. Então a história vai se delineando muito dentro de uma mesma família, e tem dois narradores, um narrador onipresente que vivencia todos os acontecimentos, e uma primeira pessoa, que é um marido de uma das personagens, que é o Esteban Trueba. E aí vai passando gerações e gerações, ele contando as suas memórias, os seus arrependimentos. É um homem típico da família tradicional brasileira, por exemplo, um cara com todos os defeitos desse estereótipo que chegou ao poder em 2018 aqui no nosso país também, e provavelmente no Chile, na Argentina, na Colômbia, na Venezuela, no Equador, em seus anos anteriores, né? Um homem que é extremamente anticomunista, né? Completamente um cara que explora através da terra o trabalho escravo muitas vezes, o trabalho através da coerção da força legítima da policial mesmo, né, como um homem importante e rico, e um cara que num dia de fúria quebra tudo dentro de casa, coage a esposa, os filhos e etc. Então esse estereótipo desse homem tradicional político aqui também tem, e é um livro de 1982, o Chile ainda estava na ditadura. Um ponto muito alto é o ponto que trata o enterro do poeta, que é uma parte lindíssima, né? E na verdade retrata simplesmente o enterro de Pablo Neruda, que morreu 10 dias depois do golpe de estado do Pinochet e dos militares. E é esse ponto que eu queria tratar agora no final do vídeo, que eu quero só dar uma explanada, porque eu já comentei isso bastante na resenha. É muito interessante como os conservadores, a direita sul-americana se movem, né? Elas se moviam principalmente, né? Agora é um regime eleitoral, de sufrágio universal, de votação e tudo mais. Mas nos anos 60, todos os países da América Latina, da América do Sul especialmente, eram super anticomunistas, inventaram muitas ameaças socialistas à União Soviética e etc., como invasões e tal, e caíram no conto do vigário achando que os militares tomariam o poder, por exemplo, no Chile, que foi uma eleição através do voto que o Salvador Allende ganhou. Houve diversas sabotagens ao governo dele, inclusive de greve de caminhões, né? Nós tivemos uma greve de caminhões recente,
e tivemos uma ameaça de greve de caminhões mais recente, eu acho que nas últimas semanas. Houve muito boicote ao governo dele para causar um clamor social que não veio. Não veio porque o povo que estava sofrendo muito durante muitos anos comprou esse governo e ficou com esse governo. E as elites não aceitou a derrota depois de décadas vencendo eleições manipuladas. Então eles apoiam os militares a dar um golpe de Estado, achando que os militares, como muita gente boa que são, em termos políticos, obviamente, aceitariam no dia seguinte devolver o poder a essa direitona que não sabe perder em lugar nenhum. Só que não aconteceu isso, como não aconteceu no Brasil. E aqui foi apoiada imensamente pelos meios de comunicação, pelos grupos empresariais, e foram 21 anos de ditadura militar. E a decepção do senador Trueba, em primeira pessoa, contando tudo isso, é algo muito vivo no livro. Essa decepção de achar, caramba, agora eu sou mais um. Então os militares também invadem minha casa, vasculham os quartos para saber se há comunistas dentro de casa escondidos e tudo mais. É um livro fantástico. Eu acho que é um livro... eu já tinha lido um livro da Allende que se chama Inês da Minha Alma, mas não se compara. Esse livro é, para mim, genial. Esse é um dos melhores livros, eu acho, na nossa literatura latino-americana, principalmente do gênero do realismo mágico. Isabel Allende não deve nada para nenhum cara e senta na mesa com os grandes maestros da literatura do nosso continente, que é a melhor. Então é isso. O vídeo de hoje aí, um vídeo de hoje mais rápido, não tão rápido, mas como sempre, eu falo pra caramba, mas é isso. Isabel Allende, uma super indicação, um super livro, A Casa dos Espíritos. É isso aí. Um abraço, bom final de semana.